Olá, muito boa tarde a você que vai chegar aí, que já está assistindo, né, a live. Meu nome é Priscila, eu sou Priscila. Meu nome é um livro, né, gente? Mas eu gosto de falar Priscila Oliveira e pronto, porque senão você vai ter que escrever um livrão lá para identificar o meu nome completo. Mas enfim, hoje eu sou da TRG, né? Sou terapeuta emocional e hoje nós vamos fazer uma live aqui, um bate-papo falando sobre um tema aí bem bem preciso, né, no nosso tempo aí, na nossa época, no século 21, sobre a ansiedade, a crise de pânico, né? E se falando sobre ansiedade, crise de pânico, o Brasil é o país, gente, de pessoas muito ansiosas, tá? O Brasil está aí no topo de pessoas ansiosas e de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 86% da população tem algum tipo de transtorno emocional, viu? Tem aí problemas emocionais. Então, de 100%, 86% das pessoas passam por algum problema emocional. E dentre elas, esses problemas emocionais, está aí a ansiedade. E hoje nós vamos fazer um bate-papo gostoso aí, falando sobre um problema muito difícil, né, que as pessoas têm passado por aí, às vezes nem sabe que passa por essa situação, mas nós vamos fazer de uma forma bem descontraída, tá bom? E eu gostaria de chamar aqui agora o meu amigo, Doutor Elias. Eu vou Manda o convite aí, doutor Elias. Eu falo doutor, gente, mas ele é muito humilde, ele não gosta muito de ser aí reconhecido como doutor. Mas ele é meu amigo, ele é meu brother. Eu falei com ele que eu ia até dar uma descontraída aqui junto com vocês. Ele é uma pessoa muito bacana, muito gente boa, humilde, tá? E aí, deixa eu ver se ele vai conseguir me chamar aí. E vocês podem já enviar o link aí para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir sobre esse assunto. Enquanto isso, eu vou vendo aqui. Ah, ele enviou aqui. Entrar. Consegui entrar aqui, que eu já aceitei. Vamos lá. Cadê o doutor Elias aparecendo aqui? Melhor eu convidar ele aqui, né, gente? Calma aí. Olá, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Elias. Eu vou falar Elias, meu amigo Elias, porque eu gosto muito de você, viu, Elias? Como eu já estava Oh, falando aqui, você é uma oh, pessoa muito humilde, tá? Tem aí o doutorado, mas não gosta nem de ser reconhecido como doutor, de ficar falando que é o doutor. É o meu amigo, meu brother, que está aí junto comigo já tem um tempinho, né? A segunda vez que estamos juntos aqui no meu perfil. E hoje eu gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que vão nos assistir depois que essa live ficar gravada. Fala um pouquinho sobre você. então, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né, de estar fazendo essa live contigo. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, porque quando a gente vai falar de saúde emocional, nós estamos ajudando outras pessoas. Então, as pessoas que vão assistir, seja agora ao vivo ou depois, né, poderão aprender um pouco mais sobre saúde emocional. Então, quero dizer que é um prazer muito grande de estar aqui, viu, Priscila? Conte comigo sempre que precisar, que eu estarei à disposição. E como você disse, né, inicialmente, uma bela introdução aí, dizendo que 86% das pessoas, dos brasileiros, têm sintomas da ansiedade. Isso foi, ou é da população, né, em geral. Isso já foi comprovado pela OMS. Então, a gente pode perceber que os seres humanos estão necessitando de tratamento, precisam resolver essa situação. Porque só quem já passou ou passa por ansiedade sabe como é complicado. E o transtorno do pânico também
realmente é algo tenso na vida da pessoa. Então, se cuidem, procurem ajuda, não tenha medo, não tenha, vamos dizer assim, vergonha de procurar ajuda, tá bom? Eu estou usando um fone aqui, se meu áudio estiver ruim, gente, vocês me falem que eu vou tirar meu fone aqui, tá bom? Mas se estiver legal, me dê um feedback aí nos comentários. Então é Para isso mim aí, tá Priscila. tranquilo aqui. Ah, então tá Se alguém bom. tiver também alguma observação aí quanto à imagem, áudio, tá, gente? Vamos dando feedback. Nós vamos estar bem concentrados aqui no bate-papo. Às vezes a gente não vai conseguir ver tantos comentários, né, Elias? Isso. Você comentou aí sobre a questão de só quem passa é que sabe essa questão aí de ansiedade, né, os problemas emocionais. Então, eu lembro de uma pessoa que comentou comigo que ela engravidou, né? E durante a gravidez dela, ela teve o primeiro contato com a ansiedade que aquilo externou, né? Ou já tinha e aflorou, né? E aí eu mandei uma mensagem para ela perguntando como ela estava. Até então eu não sabia que ela estava passando por Uhum. isso. E ela disse: Nossa, eu estou grávida e eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, porque eu estou descobrindo o que é ansiedade. As pessoas que falavam para mim que tinha esse problema, eu achava muita frescura. Eu não conseguia compreender. E dali, assim, quando ela me colocou essa questão, eu falei, realmente, as pessoas só entendem o que a outra passa quando elas começam a passar, né? Vem a questão da empatia, né, doutor? Opa, já Isso. estou eu falando aqui, doutor, que não precisa, né? Não, fica, Elias. pode chamar do que você quiser aí, pode ficar à vontade. Então, Elias. Então, assim, a gente acaba percebendo isso em cada a forma, né, das pessoas se expressarem, que elas acabam mostrando que elas achavam frescura, que achavam besteira, até elas passarem por aquele mesmo problema, né? Então, quando elas Uhum. passam, elas falam: Meu Deus, é uma sensação que parece que eu vou morrer, parece que eu realmente naquele momento ali vou morrer. Então, assim, se é uma frescura, quando a pessoa passa e ela fala dessa forma, é porque é algo bem pesado, né? Para se sentir. É, porque, na verdade, aí, ô Priscila, é o seguinte, eu até falo para algumas pessoas que eu até entendo, sabe? Eu não posso concordar, mas eu entendo a cabeça de alguns quando falam isso, porque há poucos anos, vou falar que é muitos não, mas há poucos anos atrás, vamos dizer aí, há uns 9 anos atrás, eu pensava da mesma forma. Eu pensava assim, ah, isso é frescura, isso é mimimi, né? As pessoas são fracas demais, né? Por que essa fraqueza toda? Uma coisa simples de resolver. Por quê? Porque eu ainda não tinha passado pela ansiedade. Quando eu descobri a ansiedade na minha vida, foi algo terrível. Eu achei que estava infartando, né? Peito doendo e um monte de situações que nós vamos falar aqui nessa live, que são os sintomas da ansiedade, né? Mas só a nível de informação, eu tinha esse pensamento até o momento que eu comecei a parar no pronto-socorro, na UPA, uma vez por semana no mínimo. Já fiquei de atestado médico 14 dias por causa da ansiedade. Então, nunca diga, você que está nos assistindo aí, não entende muito de questões emocionais, não pense que depressão, ansiedade, pânico e outras patologias emocionais aí é frescura, porque não é, é muito sério, precisa de tratamento. Sim, inclusive, doutor, você falando aí sobre questão de parar no pronto-socorro, dentro assim do atendimento dos meus clientes, eu já fiz alguns atendimentos aí de estabilização emocional, até por ligação mesmo da pessoa, né, já está sendo atendida lá no hospital, né, no pronto-socorro, e tá lá com o socorrista ao lado e eu falar, deixa eu falar com ela, e ele segurar o telefone lá no Viva Uhum, Voz e eu ir lá, né, fazendo a estabilização da pessoa, porque é algo sério, né? E aí, por incrível que pareça, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a pessoa sente tudo isso e chega aí para um pronto-socorro, até ser atendido pelo SAMU, né, que dá crise no meio da rua, dentro de um ônibus, enfim. Quando eles vão para o hospital,
geralmente, quando faz os exames, né? Exames laboratoriais e tal, de imagens, algo do tipo, não tem nada, né? Tudo perfeito, É, em perfeito estado. E isso aí que é incrível. E é já que a gente já isso iniciou mesmo. isso, já que nós já iniciamos aí esse tema da ansiedade, eu gostaria de iniciar o que é a ansiedade, né? Já que nós estamos aí falando sobre esse tema e é o que nós vamos desenvolver no decorrer da live. O que seria ansiedade, doutor Elias? Então, eu vou falar de ansiedade da forma que foi nos ensinado pelo nosso mestre, viu, Priscila? Porque se a gente fosse entrar mesmo na questão da ansiedade, existem livros aí dessa grossura aqui falando de ansiedade. Aí você teria que estudar, estudar, estudar. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, eu vou definir como nós definimos dentro da nossa terapia, que é ansiedade é acúmulo de medos. Você vai tendo medos, medos e medos e medos. É como você estivesse lá no futuro, sendo que você está aqui no passado. E normalmente os medos, eles sempre estão ligados ao futuro. Porque a maioria dos medos que nós temos são medos de coisas que vão acontecer ainda. Então, a ansiedade, em três palavrinhas simples, né? É acúmulo de medos. Sim. Então, vamos lá. E esses medos, já que a gente tem um medo assim do futuro, né? Quando a gente tem ansiedade, quando um bebê nasce, será que ele já tem ansiedade? Ele já entende do futuro e tem medo? Como que é desenvolvida aí essa questão de ter um medo do futuro? Existe uma forma ali de ser gerado essa ansiedade? Será que um bebê já nasce assim? Então, eu já vi algumas linhas de pensamentos que dizem que, às vezes, o bebê já nasce ansioso devido à ansiedade da mãe, tá? Eu compactuo dessa ideia também, que às vezes a mãe ela acaba passando isso para a criança mesmo no ventre. Só que, na maioria das pessoas, começam através ali do convívio, do ambiente. Um pequeno exemplo. A criança, quando começa a ter um pouco de noção da vida, de responsabilidade, a mãe chega e fala para ela assim, ó, se você não arrumar a cama, você vai apanhar. Olha só. A criança já começa a ter o quê? Medo. Ela começa a ficar com medo e esse medo vai crescendo dentro dela. É claro que eu vou até usar aqui, eu estava até procurando aqui, não achei, eu vou usar esse vidro de álcool aqui. Vou virar para cá, porque senão eu vou fazer propaganda e a gente não está recebendo para isso, né, Você Priscila? vai usar Mas nenhum olha dos seus só, brinquedinhos que você tem aí, né? não, não vou usar a minha garrafinha de água, eu uso uma garrafa mineral para explicar isso, mas ela sumiu aqui, mas tudo bem. Essa garrafa de álcool aqui. Quando cai esse medo que a mãe falou, se não arrumar a cama, pinga uma gota de medo aqui dentro. Aí ela vai crescendo, na escola a professora fala, se você não fizer direitinho as suas atividades, você não vai passar de ano. Puf, outra gota. Né? E a criança vai crescendo já com esses medos dentro da cabecinha dela. Por quê? Já está registrando esses medos. E os medos vão subindo aqui, ó, vão subindo. Aí, é só um exemplo, tá? Talvez a pessoa está ali com seus 20 anos, 30 anos, e ela tem um medo muito grande, muito forte. E bate aqui a gota, e essa gota não tem lugar mais para ela entrar dentro da garrafinha. Por que, que não tem mais lugar? Porque os medos já acumularam dentro da mente. Então, o que, que vai acontecer? Quando ela bate aqui, ao invés dela entrar na garrafa, ela começa a jorrar por fora da garrafa. Jorrando por fora da garrafa já é a crise de ansiedade. Tem pessoas que perguntam para mim, senhor Elias, todo ser humano tem ansiedade? E quando eu digo que sim, muitas pessoas ficam assim, nossa, você está respondendo errado, não é assim não. Eu digo o seguinte, todos nós temos a ansiedade e essa ansiedade ela fica, vamos dizer na linguagem popular, ela fica incubada dentro da gente. Até que vem a gota d'água que começa a soltar essa crise. São crises, às vezes, diárias. Eu vou dar só um exemplo rapidamente aqui, viu, Priscila? Eu fiz um tratamento com a senhora e
durante esse tratamento, eu perguntei para ela assim, qual é o seu maior medo hoje? E ela disse para mim assim, meu maior medo, foi bem assim depois do Covid, né? É pegar o vírus aí do Covid e começar a ter sintomas pesados aí, né? Graves. E me levarem para um hospital e me entubar. Quando eles falam, eu penso em entubar, eu começo a entubar, eu penso assim, nossa, eu vou perder o ar, vai ser difícil, vai doer minha garganta. Ela só de pensar nisso aí, na minha frente, ela começou a ter falta de ar, né? A dificuldade de respirar, o coração disparando, e ela, não preciso parar de falar disso, que eu estou ficando mal. Obrigado aí, viu, Teus? Eu só estou dando um joia para ele aí, viu, Priscila? Porque é meu sobrinho que está. Né? É, Fera porque o Teus meu sobrinho, está longe, está em outro país, né? Ai, Eu que esqueci, legal. eu acho que é Bélgica, né, Matheus, que você está, né? Então, o Fala. que que acontece? Né? Então, Priscila, então, os sintomas, ele vem às vezes de pensamentos, os sintomas da ansiedade e de coisas também que estão acontecendo aí na vida das pessoas. Resumindo aqui, né? A ansiedade é acúmulo de medos e é algo grave que precisa ser tratado com seriedade, porque senão vai só atrapalhando a vida da pessoa, com as pessoas que perderam casamento, emprego, né, não convive mais em sociedade devido à ansiedade. É muito popular falar de depressão, por exemplo. Só que a ansiedade é algo também que causa um transtorno sobre-humano assim, na vida da pessoa. Sim. É isso aí. É da Bélgica mesmo, ó. Em É, Bruxelas. meu, Muito meu longe sobrinho eu aqui, não estou depois sabendo. da live. E, Então, ô Elias, Priscila, só para pontuar aqui que eu cumprimentei aqui meu sobrinho, né? Mas tem muita gente que entrou aí, que sabe do meu convívio, os terapeutas amigos nossos, a Eliene da cidade de Mantena, olha para você ver. Tá todo mundo aí nos acompanhando aí, sejam todos bem-vindos, tá bom? muito Pode bem-vindos prosseguir, mesmo. que você que é a dona Eu da que live aí, sou você que manda, hein? nada disso, somos os donos aqui, juntamente com quem está nos ouvindo também. Então, Isso Elias, sim. se a ansiedade é um acúmulo de medo ali, né? Em qual local que fica registrado esse acúmulo de medo? Onde que fica isso? Existe uma caixinha que a gente guarda em algum local ali que talvez nós não sabemos, né? Quem está nos ouvindo aí não sabe. Onde fica acumulado tudo isso? Então, olha o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, né? Aqui um cérebrozinho, né? Um mini cérebro. Essa parte do cérebro aqui, de cima, é o neocórtex, que é o nosso cérebro pensante. Eu até brinco com alguns pacientes meus que eu uso até a cabeça raspada para mostrar melhor para eles como é o neocórtex, que é mais ou menos aqui nessa região, né? Então, o que que acontece? Aqui está o nosso cérebro pensante. Quem entrou nessa live aqui sabendo que às 15 horas iria começar, é porque o cérebro dele estava pensando, opa, às 15 horas. Quem acorda e falou, opa, eu tenho que ir para o trabalho. Esse cérebro, essa parte do cérebro que está pensando, tá? Isso. Aqui dentro, vamos dizer que embaixo, é como se fosse uma laranjinha. Aí dentro deste cérebro tem o cérebro límbico. Ou seja, nós temos 3 cérebros aí dentro da nossa cabeça aí. O límbico, ele cuida das nossas emoções, quando você sente saudade, tristeza, alegria, felicidade, tudo aí engloba dentro deste cérebro. Mas a ansiedade, ela está normalmente registrada aqui atrás, tá? Não é nessa parte negra aqui não, tá, gente? Isso aqui é o cerebelo, né? Aqui embaixo, né? Para mostrar aqui na minha cabeça bonita aqui, ó, é na Vai lá, nuca. Elias. Aqui na nuca. Aqui está o nosso inconsciente, conhecido popularmente como cérebro reptiliano, né? Como se fosse um cérebro de um réptil, né? E é claro, né, que essa explicação ela precisa do complemento para você que está nos assistindo, que o cérebro reptiliano ele registra tudo
tudo que acontece na sua vida. Esta live que você está assistindo aqui está sendo registrada aí, bem aqui atrás, perto da sua nuca, fica bem perto da cervical, e está ali o nosso inconsciente. Está sendo tudo gravado. Então, o nosso cérebro, por ele ter essa gravação, né, como se fosse um chip ou um HD de um computador, ele grava tudo isso para quê, Elias? Para que ele tem que gravar tudo? Ele grava muitas coisas para nos dar alerta. Vou dar um pequeno exemplo aqui, ó, Priscila. A pessoa sai à noite, às 22 horas, vai na rua comprar alguma coisa, se tiver um comércio aberto, é claro. Ela saiu, está tudo escuro, ela sai na rua, tá bom, eu vou. No meio do caminho, ela vê um motoqueiro chegando perto dela, e esse motoqueiro, ele está com garupa, tá? E ela já começa a pensar assim, opa, será que vai acontecer alguma coisa? Só que acontece mesmo, chega um motoqueiro, parou, tudo é uma suposição, tá, gente? Nada contra os motoqueiros, que eu sou motoqueiro também. Aí o que acontece? Vem e coloca uma arma na cabeça dela e fala assim, ó, perdeu, passa tudo, não sei o quê. O que é que vai acontecer? Vai ficar o registro disso na mente da pessoa. Mas por que ficou registrado? Ficou registrado porque da próxima vez, se ela sair para comprar alguma coisa, ela não vai sair no escuro, não vai sozinha. Ou seja, ele serviu para fazer isso aí para ajudá-la. Só que aí vem um agravante em cima disso. Qual é o agravante? Às vezes a pessoa se esqueceu desse fato. Ah, não, vou comprar pão de novo, depois de 10 anos. E ela sai numa rua escura, vem um motoqueiro atrás dela, o cérebro dela vai entrar em alerta. Quando entra em alerta, ele emite no corpo adrenalina. E essa adrenalina faz o quê? Faz o coração disparar. Sabe o taquicardia que você tem, que você sente? Pode ser ansiedade. Eu não estou afirmando que é. Precisa de exames clínicos, né, para poder avaliar isso. Da taquicardia, dificuldade de respiração. O taquicardia normalmente dá, o coração fica acelerado, o peito doendo. Por quê? Porque o coração ele vai bombar sangue para jogar adrenalina no seu corpo inteiro. Porque esse cérebro reptiliano, ele tem duas funções, é te proteger ou atacar. Então, se ele for atacar, se ele precisar de atacar, ele vai precisar o quê? De adrenalina. Então, o coração dispara para poder jogar adrenalina muito rápido no corpo, sente dificuldade de respiração devido aos vasos sanguíneos que tem no pulmão, que é o órgão do corpo humano que mais tem vasos sanguíneos, é o pulmão. Então começa a correr muito sangue. E tudo isso, quem fez? É o cérebro reptiliano. Só que às vezes você saiu na rua e não aconteceu nada. Às vezes você está vendo um motoqueiro vindo na sua direção e ele não vai te assaltar, mas ele já te prepara para um assalto. Mas sabe por que ele te prepara para um assalto? E essa parte aqui, para me encerrar, que eu falo muito, né, é o seguinte. Ele prepara porque o inconsciente, entendam isso, o nosso inconsciente ele não sabe o que é passado e ele não sabe o que é futuro. Então, quando ele vê uma situação de perigo, ele acha que já vai acontecer, que já está acontecendo, e ele solta a adrenalina, que é um hormônio de defesa que nós temos no nosso corpo. Esse hormônio fica ali nas glândulas suprarrenais, e quando acontece isso, o cérebro já manda uma mensagem, solta no seu corpo, as mãos ficam geladas, as pernas ficam bambas. Tudo isso é defesa. As mãos geladas é porque se você tiver uma hemorragia ao defender ou a pessoa te atacar, hemorragia não, um corte nas mãos, não vai ter a hemorragia. As pernas ficam bambas, é para você correr. Tem gente que fala assim, não conseguiria nem correr, fiquei paralisado. Não, você conseguiria, porque suas pernas ficaram bambas para te dar energia para correr, ficar leve para correr, né? Então é mais ou menos isso aí. É claro que teria que ficar aqui algum tempo a mais para explicar isso, viu, Priscila? Mas eu não vou delongar muito nessa parte, não. Espero ter explicado mais ou menos aí, né? E aí, cá entre nós, você disse que gosta de falar bastante. Eu também, acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Falando sobre esse Aí assunto. não vai prestar mesmo, né? Não vai prestar, a gente vai ficar sozinho aqui, viu, Elias? Não pode não. E, Elias, eu acho interessante essa questão do inconsciente, porque ao mesmo tempo que ele é um super protetor, que ele guarda tudo que nós vivemos, né? Todas as coisas. E como você falou que quem está assistindo essa live está sendo registrado tudo no inconsciente,
Gente, não é só a live que está sendo registrada, não. Os barulhinhos que estão aí ao redor de vocês, dentro de casa ou no trabalho, né? Pegou um tempinho ali para dar uma acompanhada na live. Tudo, se uma panela cai na sua casa aí, tudo isso vai sendo arquivado. Então, não é só a live, só o que você presta atenção. Porque o seu cérebro não presta atenção só no que você está olhando, e sim todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mesmo que você não preste atenção. E eu gosto de utilizar muito aquele testezinho, né, do inconsciente sobre o limãozinho, e eu até gostaria de fazer aqui com quem está assistindo agora e quem vai assistir depois. Eu quero que você preste bem atenção aqui na minha mão, e aqui na minha mão tem uma banda de limão cortada, né? E agora eu vou pedir para que você abra sua boca. Você não vai abrir de verdade, né, gente? Você vai fazer esse filme aí na sua mente. Você vai criando esse filme do jeito que eu estou te falando. Você vai abrir o limão e vou espremer dentro da sua boca. Esse suco do limão vai ali, né, pegar toda a sua região, boca, língua, vai descer ali no seu peito, na sua garganta, chegar no seu estômago. E aí, neste momento, o que você sentiu? Vocês podem colocar aí nos comentários. Você teve alguma reação diante desse filme que você criou aí na sua mente, o limão sendo espremido na sua boca? Vocês vão comentando aí, depois a gente vai falar sobre isso. De acordo com o que vocês comentarem, a gente vai voltar no assunto novamente, viu? Vamos ver se o inconsciente do povo está funcionando, né, Elias? O meu funcionou. Você falou aí, eu tenho engolido aqui, ó. Vamos deixar o povo responder primeiro. Isso. Então, Elias, voltando na questão da ansiedade, né? Vamos lá. Existe diferença para a gente saber se nós estamos assim, vai acontecer uma festa daqui uma semana. Se eu estou com expectativa de acontecer a festa ou eu estou tendo uma ansiedade? Como que a gente explica essa situação aí? Uhum. O Deus aí, ó, o seu primo falou que abriu a boca de verdade. É meu sobrinho, né? Mas... Isso. Vai lá, Elias. Então, opa, Stefano escreveu ok, lê para mim aí, ô Priscila. Não entendi, não acompanhei, o que aconteceu? Doutor Elias, povo do Corpo Palmital em peso aqui na live. Obrigado, viu, Stefano, por ter compartilhado aí. E um abraço a todos aí do Corpo Palmital. Já fiz uma palestra lá com esse pessoal aí, gente boa demais. Então, ô Priscila, olha só. Isso aí. Olha só, Priscila, existe uma diferença, sim, entre ansiedade e expectativa. Por quê? A diferença é essa, ansiedade e expectativa. Semana que vem, por exemplo, eu vou viajar para São Paulo, vai ser no dia 12, para estar lá no encontro de terapeutas. Se alguém falar assim, você está ansioso? Eu falo assim, não, nem um pouco. Eu estou com expectativa de chegar logo o dia para mim poder participar desse evento. É diferente de ansiedade. Só que popularmente a gente fala assim, nossa, eu estou tão ansioso para chegar semana que vem. E não é isso, isso não é ansiedade. É claro que a gente poderia classificar isso aí como ansiedade do bem, se é que existe essa ansiedade do bem. Por quê? A gente está, assim, popularmente dizendo, né, ansioso para chegar aquele dia. Mas, na verdade, a ansiedade é algo totalmente diferente. A ansiedade, ela faz os seus pensamentos irem para vários lugares. Vou dar um exemplo. A pessoa precisa de ler um livro para passar em um concurso, na prova do OAB, ou então para boa engenheiro de primeira mão, viu? Quem precisar pode chamar ele. Olha só, você precisa fazer aqui uma leitura. Aí você pega e começa a ler um livro. Você está lendo, de repente a sua cabeça está em outro lugar totalmente diferente. Isso é o quê? Ansiedade. Porque você está aqui tentando fazer uma leitura, mas a sua cabeça está em outro lugar totalmente diferente. Isso é sintomas de ansiedade.
dor no peito, falta de ar, né? Quando eu digo falta de ar, é dificuldades em respirar. A gente fala falta de ar, que é o jeito popular de dizer. Às vezes um formigamento no braço ou nas mãos, nó na garganta, um nó que vem do nada. Tudo isso aí pode ser sintomas de ansiedade, dores de cabeça, enxaqueca, né? Dores aqui nos ombros, nos trapézios, pode ser sintomas da ansiedade, tem que comprovar isso. Ou seja, existe uma diferença entre expectativa e a ansiedade. Eu, por exemplo, hoje estava na expectativa de vir fazer essa live, mas eu não tive nenhum sintoma da ansiedade, de ficar, nossa, eu tenho que fazer uma live às 15 horas. Nada disso, fiquei de boa, porque é algo que eu gosto de fazer. Então, para mim é tranquilo. Mas a ansiedade, ela te transtorna, ela faz você sentir reações físicas e, às vezes, bem pesadas. Sim. Poderíamos dizer, Elias, que a diferença assim, da ansiedade de uma forma bem mais simples, talvez, para quem está escutando, né? Conseguir compreender a diferença, a expectativa seria aquela questão assim, nossa, eu estou curioso para que esse dia chegue, para saber como que vai ser, né? E isso não te traz malefícios. Porém, a ansiedade, a pessoa até começa a criar hipóteses do que vai dar errado, né? É como se tirasse ela da vida atual, que ela está vivendo, a vida presente do dia, e paralisasse totalmente e ela ficasse ali com muitos desconfortos no corpo pelaquela situação que vai acontecer, né? Você falou aí do formigamento, né? Dessas coisas. Existem pessoas também, porque eu também já passei por isso, que as pálpebras começam a tremer, né? Ficam ali dando umas tremedeirinhas e vários outros lugares do corpo, aqui na boca, ó, às vezes tem. Teve uma prima minha que me enviou um vídeo uma vez do dedo dela, assim, bem incontrolável. Ela não conseguia controlar, que ela estava tendo crise de ansiedade e ela não sabia, né, o que estava acontecendo. Falando, meu Deus, eu não sei o que é isso, minha mão fica desse jeito. Então, assim, a ansiedade é algo que paralisa a pessoa, né? Traz muito desconforto e foge da rotina dela, do dia, causando foge. É isso mesmo, desculpa te interromper, é porque a ansiedade, ela assim, ela começa silenciosa na vida da pessoa. Ela começa a sentir uma coisinha aqui, outra ali, isso vai só aumentando, aumentando, a ponto de paralisar por geral a pessoa. Eu atendo uma pessoa que já está mais ou menos há 3 meses, não consegue sair de casa devido ao grau elevado de ansiedade. Ou seja, a pessoa perde os sonhos dela, as realizações, as coisas que ela precisa fazer no dia a dia. E como eu disse no início da live, tem pessoas que eu já vi casos de pessoas perder emprego, perder o casamento e amigos, um monte de coisa devido à ansiedade. Precisa ser tratada assim. Sim. Eu vi uma coisa aqui na minha mente rir, só que eu escutando você foi-se embora. Quando eu lembrar, eu falo. Vamos lá, então, prosseguir, né? Acontece isso direto comigo. Então, vamos lá, Elias. Continuando aqui, crianças também passam por ansiedade? Existe uma idade assim, específica para se passar pela ansiedade, por essa situação? Sim, porque eu já atendi crianças com ansiedade a partir dos 7 anos, tá? Mas eu já vi crianças até com menor idade, só que os sintomas são diferentes, né? Inclusive, muitos são diagnosticados aí com TDAH, né? E tem a ver com a ansiedade. Porque dentro do que a gente já estudou, né, Priscila, você que faz o mesmo trabalho que eu, a gente sabe que o TDAH ele sempre leva para a questão de ansiedade. Então, às vezes, você vê uma criança aí de 4 anos que foi diagnosticada com TDAH. Precisa ir a fundo nas raízes disso aí, porque tem pessoas que falam assim, o TDAH não tem cura, não tem como resolver. Nós que trabalhamos com a terapia TRG,
a gente tem visões diferentes, né, sobre esses aspectos. Porque se realmente for ligado ao emocional, que leva à mesma ansiedade, tem como ir controlando. É claro, né, que o TDAH, aquele que é bem diagnosticado mesmo, a gente vê que tem alguns fatores relacionados aí à genética, à questão cerebral mesmo da pessoa. A gente não está aqui descartando, né? Mas eu falo os erros de diagnósticos. Às vezes é só uma ansiedade e colocam lá o título, porque hoje virou uma moda, né? Parece que todas as pessoas são TDAH, né? Tem uma pergunta aí, viu, Priscila? Se você quiser responder essa pergunta aí, ó. Antes de. É porque eu travei aqui no comentário da Cleivone sobre o limão. E aí eu não vi se Ah, entrou, sim. né? Eu vou olhar depois. A Cleivone, falando sobre o limão, ela disse que no momento que eu comecei a falar, a boca dela já salivou muito. E aí, como eu ia Pois é. falar a respeito disso, dependendo dos comentários, isso aí quer dizer, gente, que o nosso inconsciente, onde está registrado todas essas coisas aí, inclusive dentro do nosso assunto, que é o excesso de medo acumulado lá dentro, ele não. Ele é meio burrinho, né, Elias? A gente costuma falar isso, É. né? Ao Eu mesmo falo tempo muito que ele isso. é inteligente para nos proteger, se ele tiver desordenado, então, acabou o negócio. Ele sai disparando aí um monte de trem no nosso corpo, adrenalina, né? E nos deixando aí loucos, desesperados, cheios de sintomas, que muitos sabem, né? Os sintomas aí, o que passa com relação aos problemas emocionais. Então, ele não consegue entender se é verdade ou é mentira, porque o limão que o seu cérebro mandou informação para cortar o ácido do limão, esse limão não existe, gente. Ele foi só o que? Uma criação da mente de vocês. Eu fui falando de um limão que não existe, porém dentro do cérebro de vocês já tem registrado a sensação que o limão traz quando você coloca na boca, que ele é muito ácido, né? E ele, né, dá ali aquela sensação de salivação muito forte por causa da acidez, mas é um limão que não existe, né? Minha mão tá aqui, ó, mas a sua mente criou o limão. E o seu cérebro, não entendendo se é verdade ou é mentira, ele já foi lá e acionou essa liberação aí, fez todo esse efeito no seu corpo, inclusive o seu, né, Elias? É verdade. Então vamos lá. Eu vou. Pode ir falando aí, Elias, que eu vou Tá, procurar então eu vou aqui. só responder, eu vou responder aqui a. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o nome da pessoa, Josi Gonçalves. Ansiedades causa perda de memória? É o seguinte, não é que a pessoa perdeu memória, né? Existe aquela dificuldade, às vezes, da pessoa se lembrar das coisas, faz leitura e não consegue guardar o que está lendo, né? A ansiedade pode levar a este quadro, sim. Por quê? Porque a pessoa fica tão ansiosa, ela está olhando algo lá na frente, mas ela fica olhando para os lados também, ela fica dispersa. Então, a ansiedade, ela pode causar, né, algo parecido com uma perda de memória. Quando eu digo perda de memória, é porque tem pessoas num quadro, né, assim, vamos dizer, grave, que perde a memória de não saber o próprio nome, essas coisas assim. Mas sabe essa perda de memória que aos poucos, né, vai acontecendo? A pessoa, nossa, eu não lembro disso. Acontece muito, talvez já aconteceu com vocês que estão me assistindo. A pessoa fala assim, eu vou lá na cozinha pegar um doce para me comer. Aí ela chega na cozinha e fala assim, o que é que eu vim fazer aqui mesmo? Eu não lembro. Tem pessoas que voltam sem pegar o doce, porque a memória dela não está ajudando. Outras pessoas, às vezes ela começa num discurso, está falando alguma coisa, fazendo uma palestra e dá o famoso branco na mente dela. Mas por que acontece isso? Que a mente do ansioso é assim, ele está falando 1, 2, 3, mas ele já está pensando no 20, 30, 40, 50. Ele já está lá à frente. E quando ele pensa lá no 20, sendo que ele está aqui no 1, 2, 3, ele já quer falar o 20 e esquece que estava falando aqui atrás. A mente fica toda confusa, acelerada. Então precisa, como eu disse,
precisa de tratamento, porque vai atingir na sua vida de várias formas, formas que você nem imagina. Ô Priscila, como eu disse que eu vou diminuir minha fala, mas eu vou contar aqui rapidamente, aqui em poucos minutos. Eu fui dar uma entrevista em São Paulo e eu nunca tinha andado de avião. E meu medo era esse, eu tinha muito medo de andar de avião. Eu entrei no avião, eu pensei literalmente, não é uma sensação não, eu achei que eu estava morrendo, a ponto de querer chamar a aeromoça e pedir socorro. Mas eu tentei controlar, naquela coisa toda, mas meu peito doeu muito, eu fiquei muito mal, tive uma emissão enorme, parece que toda a adrenalina do meu corpo saiu ali. Na entrevista, eu fiquei pálido, meus lábios tremiam, estavam todo dormente, mas não era por causa da entrevista, não. A entrevista, para mim, não senti nada. Sabe por quê? O efeito da adrenalina ainda estava no meu corpo e eu já pensava na volta para casa que teria que pegar o voo voltando. Ou seja, um efeito devastador, que algo que, tudo bem que era só uma entrevista, né, para uma rede de TV, mas se fosse, por exemplo, uma entrevista de emprego, talvez eu teria perdido um emprego ali. A Narcisa colocou aí que a filha dela teve uma crise lá no emprego e agora está tendo até vergonha de voltar para o emprego. Acontece muito isso. A pessoa tem uma crise no local de trabalho e ela não quer voltar mais para o lugar, né? E eu me lembrei, né, do que eu iria falar naquela hora, que eu falei que sumiu o pensamento. Do que eu lembrei? É que a pessoa, às vezes, pode ter só ansiedade, mas com todas essas dificuldades que ela passa no dia a dia, inclusive aí, ó, né, de não conseguir voltar para o emprego, ou às vezes de não conseguir passar numa entrevista, não realizar o sonho ali de profissional, né, de não conseguir entrar em uma empresa, se sentir ali bem, né, para trabalhar, talvez para estudar, apresentar um bom trabalho, né, de faculdade, trabalhos ali, projetos dentro da empresa, a pessoa acaba desenvolvendo até uma depressão, né, Lia? É verdade. É porque é Uma aquele coisa detalhe, né, Priscila? Uma coisa leva a outra, né? Isso aí. E com relação a crianças, eu até pensei no seguinte: a criança, provavelmente a ansiedade dela seja desenvolvida, sabe aquela criança que é igual uma pipoquinha, que às vezes as pessoas falam, nossa, é hiperativa, mas provavelmente a hiperatividade dela é um sintoma, né, um sinal de quê? Da ansiedade. Poderíamos dizer assim? Sim, poderíamos, e eu quero acrescentar aqui, é o seguinte, isso já está sendo comprovado em pesquisa, né? Inclusive, eu já estou até fazendo uma pesquisa em cima disso, porque o grau de ansiedade nas crianças, hoje em dia, na nossa geração, tem muito a ver com o celular, com a rede social, né? Poxa, mas criança tem celular, tem rede social? Os pais, por exemplo, quando a criança nasce, está ali já com seu um ano e pouco, quer fazer alguma coisa dentro de casa, coloca lá um tablet com um desenhozinho para a criança ficar assistindo, ela acha lindo, maravilhoso, fica assistindo aquilo. A criança vai crescendo, aí você passa, né, um celular para ela, até mesmo o próprio tablet, né? Ela vai para o YouTube, aí não gosta de um desenho, já passa para outro, vira uma coisa terrível. Porque o grau de ansiedade delas é tão grande devido a isso, que ela está assistindo um vídeo que vem a sugestão de outro, ela já fica ansiosa para o vídeo que está passando acabar para ela ver o outro. Isso quando não termina nem o vídeo que está assistindo, já clica no outro, aí aparece outra sugestão, clica no outro, vai fazendo assim, vira uma bola de neve. Então, a criança ela começa assim a demonstrar muita ansiedade devido à criação, à forma que os pais estão conduzindo ela. E essa hiperatividade das crianças, às vezes, também é confundida aí com ansiedade. É por isso que eu sempre falo, precisa de um especialista, alguém que realmente entenda do assunto para poder, sabe, solucionar isso aí, dar um diagnóstico correto. Não fique aí entrando no Google, deixa eu ver se meu filho tem ansiedade, não sei o quê. Não. Procura alguém que realmente entenda do assunto, né? O doutor Google, né, Elias? O doutor Google, né? Mas, Priscila, só para responder aqui, para não perder o fio da meada, o Mário,
ele pergunta qual a relação entre preocupação e ansiedade. Na verdade, são bem interligadas, né? Por quê? A preocupação, a gente tem preocupação com coisa que vai acontecer. Então, se é coisas que vão acontecer... Oi? E que pode dar errado, né? São geralmente... que pode dar errado. Isso. Então, essa preocupação de algo que possa dar errado vai lhe causar ansiedade. Não tem como fugir disso. Aí tem aquela situação da preocupação, né? Às vezes a gente tem aquela preocupação em pagar uma conta em dia, preocupação com o filho que foi para a escola. Tudo isso é natural do ser humano, desde que não fique uma preocupação que vira uma bola de neve dentro da mente da pessoa, levando ela a pensar em tragédias, em coisas ruins, e aquele pensamento negativo o tempo inteiro. Não vai dar certo, não vai dar certo. Vai virar uma ansiedade, né? Pode conduzir aí, você que é a âncora aqui, viu, Priscila? Então, tá bom. Qual seria o papel, doutor Elias? Porque quando nós, assim, identificamos que algo está errado na gente, né? Começa a vir esses sintomas aí, esses sinais, a gente já... Quem é preocupado de estar sempre em dia com a saúde, o que ela faz? Ela já vai, opa, acende uma luzinha, piscou aqui, a luzinha vermelha, eu já vou procurar, né, uma orientação, uma ajuda. E aí, geralmente, se procura um psicólogo, né, um psiquiatra para fazer o tratamento ali, para saber o que a pessoa tem. E quando se passa a medicação, qual é o papel da medicação aí dentro dos tratamentos de problemas emocionais? O que você tem a dizer? O que a gente tem a dizer sobre essa situação? Então, Priscila, por nada, viu, Mário? Mas olha só, Priscila, a questão é o seguinte, de medicação. Eu sou muito responsável quando eu falo de medicação. Eu já vi pessoas falando assim, eu sou contra a medicação, não use medicação. Não é assim, gente. A situação é outra. Por exemplo, a pessoa que está com uma ansiedade muito forte, que está atrapalhando no trabalho, está atrapalhando no dia a dia da pessoa. Por exemplo, eu trabalhava no escritório, né, um escritório jurídico, quando eu descobri que eu tinha TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Isso aí, só para vocês entenderem e ficar uma coisa mais clara, a TAG é só vamos dizer assim, uma ansiedade mais elevada. O nome já diz, generalizada. Isso estava me atrapalhando, né, muito dentro do meu trabalho. Eu fui num psiquiatra e ele me passou um medicamento. E ele disse, você vai tomar e a gente vai testando para ver se vai te ajudar. Sabe o que acontece com alguns medicamentos? Eles desaceleram o seu pensamento. É como se eles tivessem uma linguagem popular, é como se eles travassem ou bloqueassem ali os neurotransmissores para não ficar acelerado demais. Ele diminui. E foi isso que aconteceu comigo. No entanto, esse medicamento que eu tomava, ele me trouxe vários e vários transtornos, que são os efeitos colaterais, que eram bem ruins. E a minha meta era o seguinte, eu quero me libertar desses medicamentos. Foi quando eu parti para a terapia. Então, se você toma medicamento hoje, o segredo é você continuar tomando e fazer uma boa terapia que vai agir diretamente nas raízes dos problemas e vai eliminar isso. Com todo respeito aos nossos amigos e colegas, né? No meu caso, a única terapia que resolveu o meu problema de ansiedade foi a TRG. Eu fiz outras terapias por muito tempo e não resolveu. Simplesmente era um paliativo, me ajudava a lidar com a ansiedade. E isso eu não queria, eu queria eliminar. E a TRG, por ser uma terapia de reprocessamento, ele vai lá nas raízes, onde estão esses medos e elimina eles para poder tirar disso. Mas o medicamento, em alguns momentos aí, iniciais, por exemplo, eles são necessários até o ponto de poder tirar. Mas se a pessoa pega, viu, Priscila, bem no início ali da sua ansiedade e já corre para uma terapia, as chances dela nunca precisar de usar um medicamento são grandes, são maravilhosas, tipo assim, são enormes.
Mas se a pessoa deixa ficar entrando em crise, ficar atrapalhando a sua vida social, essas coisas todas, aí vai ter que talvez ir para um medicamento, até mesmo para poder fazer uma terapia, talvez vai ter que estar medicado. Porque não deixe, gente. Pegue aí no início sintomas de ansiedade, procure tratamento, que vocês vão ver que vai mudar a sua vida. Aqui a pergunta da Josi Gonçalves. Ela está perguntando assim: tremedeira é um sinal de ansiedade? Depende, né? Eu sempre sou bem, vamos dizer assim, eu tenho muito cuidado com isso. Era outra palavra, mas não veio na minha mente, não. Mas eu tenho muito cuidado quando se trata de sintomas assim físicos. Por quê? Olha só para vocês entenderem. A ansiedade, um dos sintomas dela é dor no peito, taquicardia, braço formigando, né? Dificuldade para respirar. Este mesmo sintoma é o mesmo sintoma do infarto, entende? Então, o que acontece? Eu sempre falo com a pessoa, faça exames clínicos para descartar problemas aí físicos. Descartando esses problemas, aí sim a gente tem que fazer o tratamento, aí no caso terapêutico. A questão da tremedeira, por exemplo, não estou dizendo que é isso, tá, gente? Tem pessoas que tremem por N motivos. Eu fiz um tratamento com uma mulher que ela começou a tremer de leve e quando ela foi ao médico era mal de Parkinson. Ou seja, a gente não pode ser irresponsável de dizer, ah, não, isso aí é emocional, vamos resolver. Não. Então, tremedeira precisa ser identificado. Mas, respondendo diretamente o que ela perguntou, é sim um dos sintomas da ansiedade também. Por isso que tem que descartar as questões clínicas e se for do emocional e ansiedade, vai ser eliminado com a terapia. Sim. A Stephanie, ela falou, o áudio da Priscila tá muito baixinho, gente, mas é porque o meu ouvido, ele não fica com fone. Chega uma hora que ele expulsa. E aí tinha caído já. Aí eu pedi meu esposo aqui agora, que ele passou aqui perto, eu fiz o sinal para ele pegar o fone para mim. Melhorou, Stephanie? Dá um feedback aí para mim, por favor. Eu estava sofrendo no ouvido e eu não queria baixar para pegar o fone. Ele não Por isso que é chegou a bom ter a tentar. orelha grande igual a minha, né, Priscila? Gente, eu tenho um problema sério com fone, não fica. Ele ficou até por muito tempo, viu? Então vamos lá, Elias, prosseguir aqui que já vai dar 1 hora de live. Hein? Existe alguma forma de controlar esse problema ou acabar com isso? Na verdade, você já até respondeu, né? Falando aí sobre a TRG. Muitas pessoas aqui que eu não consigo ficar olhando bem aqui, tem vários amigos terapeutas aqui comentando que fez a TRG, né? Fez o tratamento com a TRG e conseguiu ele ficar livre dessa situação. Ou seja, a pergunta já foi respondida, né, Elias? Sim, verdade. E graças a Deus, que bom que nós temos aí um tratamento eficaz, né, para ficar livre dessa situação, porque como nós já ouvimos até agora, e muitos que passam ou já passaram, sabe que é algo que não tem nada a ver com frescura, né? Não tem nada a ver com isso aí que geralmente as pessoas que nunca passaram falam que é frescura e que não faz sentido. Então, já que essa pergunta já foi respondida, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre essa Não, é porque pergunta? realmente é tratamento, né? Eu vou até, Priscila, se você me permitir, tem uma pergunta aqui, né? Sim. Professor Elias, uma pessoa que sente muito frio quando o tempo está quente, sempre vive com frio, pode ser ansiedade? Então, eu vou só pontuar aqui, eu estou tentando evitar de contar casos meus aqui, mas eu sou uma pessoa que eu não sinto muito calor, né? Hoje aqui na minha cidade está bastante quente. Eu sinto que está quente, mas isso não me incomoda. Mas se começar a esfriar, eu sinto um frio bárbaro, é uma coisa terrível. Só que uma médica fez alguns exames comigo e disse assim, tem algumas pessoas que são assim. No entanto, eu quero dizer o seguinte, eu já tive casos de pessoas, tanto com depressão como com ansiedade que sentiam muito frio. Por que às vezes a pessoa sente frio demais, né?
Um dos sintomas da ansiedade, que a adrenalina começa a correr nas veias, às vezes vem para as mãos não ficam geladas, a adrenalina, ela é gelada. Tem pessoas que sentem calor? Até tem, mas na maioria das vezes é com o frio. Não sei se vocês já ouviram aquela expressão assim, quando a pessoa tem que falar em público, por exemplo, nossa, me deu até um frio na barriga. Esse frio provavelmente é a adrenalina que caiu ali no estômago ou alguma coisa assim, nesse sentido, né? É claro que se a pessoa aí está, como ela diz aí mesmo, a pessoa até treme de frio, né? E precisa analisar, fazer exames clínicos, descartando as possibilidades clínicas, há grande possibilidade, sim, de ser talvez uma ansiedade ou até mesmo uma depressão. Aí precisa ser cuidado aí dentro dessa linha. Por quê? A ansiedade, eu costumo dizer que ela é o nosso cérebro desregulado. É como se fosse uma máquina, né? Ela está desregulada, soltando adrenalina em momentos que não precisa. É por isso que a Priscila até pontuou aí que às vezes o nosso inconsciente ele é burro, né? Eu sempre uso a seguinte frase: nosso inconsciente ele é extremamente inteligente. Ao mesmo tempo, ele é extremamente burro. Porque coisas que nem aconteceram, ele está achando que vai acontecer, ou já está acontecendo, porque ele é atemporal. Aí o que acontece? Solta adrenalina no corpo. Então há grandes possibilidades, tá? Ô Priscila, eu estou lendo as perguntas que estão chegando aí, não sei se está te incomodando isso aí, né? Não, Mas. pode Ah, responder, não? fica à vontade. Então tá, a Ficar pensando Grazi. que está doente é sintoma de ansiedade? Isso. É, pois é porque é claro que tem a ver com pessoas hipocondríacas, né? Pessoas que talvez estejam aí com históricos já de doença. Olha só, ficar com medo, né? Aquela coisa que está doente, aquela coisa toda, tem a ver com a ansiedade. Por que tem a ver com ansiedade? Que a pessoa pensa assim, eu estou doente. Talvez não é. Ela não está doente, mas ela já está pensando em consequências daquela doença que nem existe. O que o corpo vai fazer, ô Grazi? Ele vai jogar adrenalina no seu corpo para lhe proteger de um possível ataque, alguma coisa ruim. Tudo de ruim que vai acontecer contigo, o seu inconsciente, ele joga adrenalina. Só para exemplificar aqui rapidamente, eu vi um dia desse um vídeo de uma mãe que estava andando na rua com a criança caiu dentro do bueiro. O que ela fez? Ela soltou tudo ali, pulou e enfiou a mão dele, levantou a tampa do bueiro, algo pesadíssimo. Eu já vi homens tentando levantar e não conseguem. E ela levantou aquilo ali com as duas mãos e puxou a criança. Ela conseguiu tudo isso por causa da adrenalina no corpo, tá? Da proteção, aquela força que vai dar. Só que se a pessoa fica doente ou começa com mal-estar, de repente só comeu algo que fez mal ali, ela já pensa, nossa, eu estou com uma dor de estômago, será que é gastrite? E pode ser uma úlcera. A pessoa começa a inventar um monte de coisa, ela já está pensando lá na frente, já está com medo, e o medo causa a ansiedade aí, porque o cérebro vai mandar adrenalina para te proteger, né? Elias, a Grazi, Senhora. ela até complementou, senhora, que isso? Ela até complementou ali, né, a pergunta dela, falando o seguinte, que ela teve uma crise terça-feira, é isso que eu estou entendendo aqui, tá? Ela teve uma crise terça-feira e hoje ela ainda acha que está doente. Sim. Olha só, Grazi, Priscila e demais ouvintes aí. A sensação, às vezes, de estar doente, que o cérebro cria, ele tem poder de criar muita coisa. Então, tomem muito cuidado com isso. Eu tive um caso aqui de uma pessoa, né, que ela colocou na cabeça dela, olha só, ela colocou na cabeça dela que ela tinha o vírus HIV, né? Por N motivos. Mas ela colocou na cabeça, não tinha feito exame nem nada. Aí ela correu para o Google, né? Entrou lá no Google, o que ela viu? Os sintomas do HIV. Ela começou a sentir todos os sintomas do HIV, todos eles. Inclusive, ela leu uma parte lá que falava que a pessoa tinha aqueles caroços, né, nas costas, e deu 2 nas costas dela. Mas é porque ela estava doente? Não. O cérebro, ele é muito poderoso, é mais do que você imagina.
Então ele vai criar coisas, ele vai somatizar no seu corpo. Então enquanto você tiver com aquele pensamento, eu estou doente, eu estou mal, é isso e aquilo, vai continuar. É claro que a gente tem que descartar através de exames clínicos. Eu não sei se você foi ao médico, viu, Grazi? Mas eu te recomendaria para ver se realmente você está doente ou se é somente do emocional aí, tá bom? Inclusive, doutor Elias, falando sobre essa situação aí, a gente pode até, eu não sei se todos já ouviram, que está aqui nos acompanhando, sobre gravidez psicológica, né? Uhum. A mulher ali, ela coloca na cabeça que está grávida, ela começa a sentir todos os sintomas da gestação, ela sente enjoo, ela fica mais sensível emocionalmente, a barriga dela começa a crescer e ela começa a fazer os exames. Só que os exames sempre dão o quê? Que ela não está grávida. Ela faz ultrassom, não tem nada lá, mas a barriga dela continua crescendo como uma gestante normal. Então, assim, mesmo. realmente o nosso cérebro, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, do que a gente permite que ele fique criando, né, dentro dele ali, para que aquilo não se torne parte da vida atual da pessoa, né? Porque se for uma coisa boa, ok. Agora, e se for coisas que trazem malefícios, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado. Eu vou até ler aqui, né? Eu vou ler, mas é um elogio, eu vou ler porque é uma pessoa muito especial, né? É a Carol, ela diz aqui, melhor terapeuta de todos os tempos. Minha vida mudou da água para o vinho depois que comecei a tratar com ele. Muito obrigado, viu, Carol, pelo elogio aí. Eu fico muito feliz com esses feedbacks aí, porque é só bênção, né? Que a nossa função, a nossa missão mesmo é ajudar pessoas. E ajudando, o objetivo está sendo cumprido aí. Isso aí. Então vamos prosseguir. A nossa live, o tema não é só sobre ansiedade, é sobre a crise de pânico. E como está tudo aí bem interligado, né, Elias? Então as pessoas que estão escutando aí não precisam ficar preocupadas. Por quê? Porque não vai delongar tanto, né? Não vai, não. Até amanhã termina. Pode deixar. Até amanhã termina. Sobre a crise de pânico, o que é a crise de pânico? Qual é a diferença da crise de pânico para a ansiedade? Tem aí uma interligação entre elas? Tem. E eu quero, antes de mais nada, eu não sei se tem essa pergunta, o pessoal fez, mas eu gostaria de falar algo aqui, Priscila. Priscila nunca mais vai me chamar para fazer live, porque ela vê o tanto que eu falo, né? Mas. Eu amo. Olha só, a ansiedade tem pessoas, aí eu vou falar para os crentes, os cristãos, né? Pessoas que seguem a Bíblia. Eu já vi pessoas falando assim, o cristão não pode ter ansiedade. E eu vejo muitas pessoas aí sofrendo, parando no hospital, perdendo casamento, emprego, porque são crentes e não querem fazer o tratamento, porque às vezes o líder religioso fala que ansiedade não pode, porque o cristão não pode. Aí tem um texto bíblico, eu não lembro exatamente, eu creio que seja lá em Mateus, que fala assim, não é Mateus não, mas depois vocês procurem no Google. Não andeis ansiosos, né? Lá em Marcos também fala, o livro de Marcos, acho que é o capítulo 6, fala, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber e tal, beleza. Com este texto, o que as pessoas falam? O cristão não pode ter ansiedade, o cristão não pode, né? E só que eles não entendem, gente, interpretem melhor o que vocês estão lendo na Bíblia. Porque se fosse olhar por esta ótica aí, falando em ótica, o cristão não pode usar óculos. Por que não pode usar óculos? Que é um problema que a gente tem de visão. Então é só orar, 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 que você joga o óculos fora. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é uma live religiosa, mas Deus deu capacidade a pessoas para ajudar. Então aceite essa ajuda. Sabe por quê? Você que é crente cristão, que tem aí esse preconceito com terapia, acha que não... Outra menina do bem. Filipenses 4, versículo 6. Eu estava esperando você terminar de falar, porque eu também já tinha resposta. Mas já adiantar ali que esse pessoal é ótimo, tá tudo bem. O pessoal é demais. Então, tá lá em Filipenses, tem em Mateus, em Marcos também, fala sobre essa questão de ansiedade.
E eu já vi pessoas, até na internet, falando sobre isso, que não pode ter, que não sei o quê. Eu só quero deixar bem claro para vocês rapidamente, né? Olha só, Jonas, ele pediu a morte. Quando ele foi lá em Nínive, pregou e ficou debaixo daquela árvore, a árvore secou. Uma pessoa que chega a pedir a morte é porque ela está numa depressão profunda, tá? Entendam isso. E era uma pessoa que falava, Deus falava com ele. Elias, lá naquela caverna, quando ele foi se esconder lá, ele pediu a morte também, tá bom? Eu poderia citar aqui vários e vários, Davi, né, que fizeram coisas erradas e ficaram com ansiedade ou depressão. Então, só que para citar um aqui que é indiscutível, o próprio Jesus. Eu ia Jesus falar estava lá, sobre isso. Jesus estava lá no Getsemane e disse assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Em outras palavras, ó Pai, se for possível, eu não quero passar por isso. Aí ele suou o quê? O suor dele foi suor de sangue. Aí tem pessoas que fazem um romantismo em cima dessa situação de suor de sangue, né? É porque suou, porque ele já começou a sangrar pelos nossos pecados. Gente, olha só para quem não entende muito bem sobre isso, e às vezes está naquele fanatismo, pensa, só engolindo o que as outras pessoas falam, eu até anotei aqui para não esquecer o nome. Suar sangue é chamado de hematidrose, tá? Hematidrose. Isso aí é um fenômeno que acontece com a pessoa, que é uma reação produzida, prestem atenção, de condições excepcionais. Em condições excepcionais, tem pessoas que vão suar sangue mesmo. E isso, para provocar isso, precisa o quê? De uma fraqueza física. Jesus estava fraco, muito fraco, né? E acompanhada de um abatimento moral causado por uma profunda emoção. Ou seja, Jesus estava numa situação muito complexa, né? Então, o que acontece? Ele suou sangue ali. Então, só para esclarecer essa parte aí, quem estiver pensando assim, estou entendendo tudo, mas eu não vou fazer tratamento porque o meu pastor falou, o padre, o bispo, não sei quem falou. Calma aí, gente, vamos estudar a Bíblia com mais carinho e entendendo os textos aí, né? Olhando os contextos. E respondendo a Priscila, a questão do pânico. Olha só, vou falar algo aqui que pode soar estranho para muitos, mas o pânico, ele é um segmento, uma continuação da ansiedade. Se fosse uma graduação boa na vida das pessoas, né? Eu poderia dizer assim, poxa, que legal, você começou com expectativa, aí depois você passou para ansiedade, depois você foi para o TAG, e agora você está lá no topo, você está com pânico, né? O transtorno de pânico. Olha só, algumas pessoas falam síndrome, tá? Mas o modo correto mesmo de dizer é transtorno do pânico, ou então uma crise de pânico. Eu vou explicar rapidamente. Para a pessoa ter pânico, ela precisa de 3 elementos. Esses 3 elementos é como se fossem 3 pilares de uma casa. Imagina uma casa aí num barranco que precisa de 3 pilares para segurar essa casa. O primeiro pilar aqui seria muita pressão. E eu duvido quem está me assistindo aí não tem pressão na vida, no trabalho, pressão para pagar a conta, pressão que as pessoas fazem, né? Sim, tem pressão na vida. Precisa ter esse elemento, pressão. Depois, precisa ter o quê? Ansiedade, medos, tá? Então, pressão e ansiedade. E por último aqui, uma sensação de desamparo. Eu já conversei com muitas pessoas que falam assim, tem meu marido, tem minha esposa, tem meus filhos, tem um monte de gente, mas eu me sinto desamparada, eu me sinto sozinha no mundo, parece que não tem ninguém para me conversar. Uma sensação o quê? De desamparo. Se juntar essas 3 coisas aqui, olha só, se juntar os 3, já é a síndrome do pânico. Tem pessoas que não conseguem sair de casa, começam a ouvir como se fossem vozes dizendo que vai matar a pessoa, que vai fazer mal para aquela pessoa, e a pessoa escuta um barulho, já acha que é um ladrão pulando a casa, e a mente dela fica muito acelerada. Ou seja, é um processo mais elevado aí da ansiedade. E só para pontuar e fazendo o link, né, eu comecei falando dessa situação de líderes religiosos, tal. Eu estou pegando nesse assunto aí, porque eu tenho visto isso demais, pessoas sofrendo, pessoas perdendo a sua vida por causa de líderes religiosos.
falando que a pessoa não pode tratar de depressão, de ansiedade. E são esses mesmos líderes que falam isso, que vão lá depois em cima do caixão fazer aquela cerimônia fúnebre, né? E fala, ah, nossa irmã, ela lutou aqui nessa terra. Não lutou, não. Não, você não deixou ela lutar. Não deixou ela lutar. Contra os efeitos do corpo dela, né? Contra isso mesmo. Mas aí, então é complexo isso. Olha só, Priscila, só para pontuar aqui, eu conheci uma pessoa que ela teve síndrome do pânico e eu nem era terapeuta ainda, eu nem sabia o que era isso. E ela começou a ter muito medo. Então ela escutava carro passando em frente à casa dela, ela entrava em pânico. Vocês já ouviram essa frase? Nossa, eu entrei em pânico. É isso mesmo, é a síndrome do pânico ou transtorno de pânico. E ela ficou tão transtornada com isso, e as pessoas começaram a falar o quê? Essa mulher está endemoniada. Ela está com demônio no corpo. Tal. Por quê? Ignorância. A pessoa às vezes está numa crise de pânico e eles já identificam como algo espiritual. Levaram essa mulher para alguém lá que fazia oração, o pessoal diz aí oração forte, né? Eu não vou entrar nessa questão, senão a gente vai desvirtuar a live aqui. Mas levou lá naquela mulher e eu lembro que segurou essa moça lá, colocou ela no chão e essa mulher praticamente ajoelhou em cima do pescoço da moça, orando e mandando o demônio sair. E a moça só gritava, gente, eu não tenho isso, eu não tenho nada disso, Deus está comigo, mas eu estou com medo, não sei o que e tal. Entendam o que eu quero dizer? Essa moça já estava com pânico e eles pioraram a situação dela por simples e mera ignorância, por capricho religioso. Então não façam isso. Então, voltando aqui, né, Priscila, você me perguntou algo, eu falei de muitas coisas. Até o mestre Jair Soares diz que o pânico é como se fosse um sanduíche misto. É um sanduíche misto, o que ele tem? Ele tem o queijo, tem o presunto e tem o pão. Se você tirar o presunto, que eu até recomendo, tira o presunto do seu misto, né? Você mais abafa, né? Então o que acontece? Se você tirar o presunto, já não é mais um misto, é o quê? É um pão com queijo. E se você tirar o queijo do misto, vai ser o quê? Um pão com presunto. Estão entendendo? Então é bem diferente uma coisa da outra aí. A ansiedade e a síndrome do pânico. Para ter o pânico, precisa desses 3 pilares. E o importante, vamos dizer assim, a esperança para quem passa por isso aí, é que se você quebrar um desses pilares aqui, aquela casa que está ali naquele barranco, naquele lote acidentado, você quebrou um pilar, ela vai cair. Ou seja, o pânico vai embora. Suponhamos que você faça um tratamento terapêutico e você perde aí a ansiedade. Você vai ficar simplesmente com a pressão e a sensação de desamparo. E isso vai ser resolvido também em terapia. É maravilhoso, gente. Isso aí, eu falo de terapia com muita assim, paixão no meu coração, porque eu vejo muitas pessoas sofrendo e não sabendo que elas podem parar de sofrer, podem parar de tomar medicamentos, né, fazendo o desmame direitinho. É só fazer o tratamento certo com as pessoas certas. Então, o pânico, Priscila, eu resumo dessa forma, nesses 3 pilares aí, tá? Sim. A Isabel Cristina, ela está parabenizando aqui a gente, né, pela live, pelo assunto, que é muito rico, né, e é algo que realmente a gente está precisando muito aí falar sobre isso. Fico muito grata, viu, Isabel? Obrigado, Isabel, valeu mesmo. Tem uma perguntinha aqui também do Mário Santos. Ele está perguntando se fobia social também está fobia social está ligado a pânico ou ansiedade ou aos dois? Ó, eu vou falar para você de fobia social, Mário, da seguinte forma. Quando a pessoa tem fobia social, né, ela tem um transtorno de ansiedade muito forte. Que a fobia social é praticamente uma ansiedade social. Né? Por quê? Ela não tem muita interação com muitas pessoas. E essa fobia ela pode estar ligada a isso, pode estar ligado também à claustrofobia, né? Medo de ficar em lugares aí, fechados. E tem a ver com ansiedade, olha só por quê, onde eu quero chegar com isso. Tem pessoas que acontecem fatos com ela
junto, por exemplo, está na sala de aula, ou está numa igreja, está numa reunião, e alguém chama essa pessoa à frente, e essa pessoa paga o famoso mico, né? Ela vai ficar muito constrangida, ela vai ficar mal. Da próxima vez que alguém convidar, vai ter um evento como aquele lá. Você acha que essa pessoa vai ir? Não vai mesmo. Mas por que ela não vai? Porque o pensamento dela já está lá na frente, ela já está com medo de acontecer tudo de novo. Ou seja, a fobia social ele está muito ligado aí à ansiedade, tá bom? Questão de ficar em ambiente fechado, né? Era o meu caso. Eu me lembro que há 4 anos atrás, eu não tinha feito meu tratamento ainda, aquela coisa toda. Eu estava dentro de um elevador. E dentro desse elevador, o elevador travou, né? Tinha mais ou menos umas 10 pessoas, eu já estava muito mal de ter tantas pessoas à minha volta e num lugar muito fechado e o elevador travou. Imagina esse homem dessa idade aqui chorando como uma criança por causa que um elevador travou, né? Eu E tô eu fui rindo, mas passando é mal. sério, gente. Você está rindo, mas você está séria, né? Então o que que Não, eu acontece? tô rindo, mas é sério. Então tá bom. Mas quando eu imagino a cena, me dá vontade de rir também, porque tinha muitas pessoas ali, e era um prédio que tinha muitos advogados, médicos, e só tinha gente ali assim naquele nível, todo mundo ali assim, e um homão chorando lá dentro. E eu lembro que uma mulher falou assim: "Você está passando mal, meu filho?" Eu falei assim: "Muito mal. Eu estou mal mesmo." E fui agachando a ponto de sentar dentro do elevador, o pessoal abriu, começou a me abanar, eu passei muito mal. Isso tudo era o quê? A ansiedade. Depois que eu curei, né, praticamente a minha ansiedade, porque eu não gosto muito de usar essa palavra, mas quando eu tratei da ansiedade, realmente eu estou curado, porque eu não tenho ansiedade nenhuma mais. Eu posso entrar no elevador, inclusive essa viagem que eu vou fazer para São Paulo, eu pensei em fazer de avião, e olha que eu tinha medo demais de entrar no avião. Passou tudo. Então, compensa tratar a ansiedade, porque a ansiedade pode te levar a grandes problemas. Sim. Ou seja, Elias, a gente consegue chegar numa conclusão de que praticamente tudo que se envolve o medo, o medo já é. Opa, tá dando um trem aqui. A ansiedade é o excesso, o acúmulo de registros de medo. Talvez sempre vem da ansiedade, porque é o medo, porém a classificação dos nomes, né, dos problemas, ou seja, tem a claustrofobia, tem a fobia social, tem a fobia ali de bichinhos, né? Cada um tem o seu nome de classificação, talvez para medicações, né? Sim, é isso mesmo. Perfeita a sua colocação, porque as fobias, né, na maioria delas, né, eu digo a maioria, se não todas, elas são o quê? Medos, medo de coisas. E, Priscila, é bom até pontuar isso, muitas coisas são fatos que aconteceram lá no nosso passado, quando a gente era criança e aconteceu algum fato. Isso ficou registrado onde? No nosso inconsciente, que registra tudo. Então, o que que acontece? Algumas pessoas até falam que fobia é uma perturbação da ansiedade, tá? É muito usado isso no meio acadêmico, no meio de pessoas especializadas aí na área de saúde emocional, que a ansiedade é uma perturbação, ou melhor, a fobia é uma perturbação de ansiedade, porque normalmente a fobia está ligada ao medo, e já que a ansiedade é o acúmulo de medos, tudo se encaixa, né? O Elias estava com medo no elevador, por quê? Meu medo era daquilo ali despencar, né? Que eu já estava no 11º andar. E eu fiquei apavorado, e demorou muito mesmo, e eu passando muito mal. Sim. Então, nós já temos aqui várias perguntas respondidas. Quando procurar ajuda? Ajuda, Priscila, ela precisa ser procurada o mais breve possível. Se você tem algum sintoma, tá, de ansiedade, já procure ajuda. Porque eu vou falar algo aqui que muitas pessoas não conseguem assim aceitar e até mesmo concordar comigo. E pode até parecer pesado o que eu vou dizer, mas eu falei isso lá no início. Todos nós temos depressão e ansiedade. Todos nós. Só que está em muitas pessoas adormecido, está ali quietinho.
né? É a famosa garrafinha. Oh, por que que eu não trouxe minha garrafa aqui, né? Mas a famosa Eu tenho a garrafinha aqui. minha, Elias, Então eu tenho mostra a minha. aí. Eu vou até te contar vou até te contar um segredo aqui, ô Priscila. Desde quando eu Tem com entrei para a live, eu tem entrei com para a mais live, eu cardápio não. e tem com pouca. Qual que você vai querer? Ah, Qual das duas? então é isso que eu ia te falar, porque desde quando eu entrei na live, eu não estou te vendo. Eu não te falei isso para você ficar tranquila aí e também para mim ficar tranquilo aqui. Mas a tela tá Você toda. não está vivendo. Não, isso acontece, eu não sei se é meu celular, eu já fiz uma live desse jeito que ficou assim, eu não consigo ver a pessoa. Mas não tem problema não, nem sei se você está com garrafa, né? Mas olha Ai, só, isso aqui vai subindo, tá? Mas olha só, os medos vão enchendo a sua garrafinha. Talvez você não está tendo sintomas, mas ele está aí dentro. Porque eu pergunto para as pessoas assim: você nunca teve um medo na sua vida? Você nunca teve uma pressão na sua vida? Por quê? A depressão é acúmulo de pressão. Vai acumulando pressão, 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 até que vem a gota d'água e se torna uma depressão. E a ansiedade é a mesma coisa, vai subindo medos, 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 até que chega a gota d'água e vira ansiedade. Ou seja, talvez você que está me assistindo aí pense assim, eu não tenho nada disso, mas está aí dentro de você registrado. Então você tem que fazer terapia. Então, quando procurar ajuda, eu digo que é agora. Não importa se você está tendo sintomas aí fortes ou não, ou se você não tem sintoma nenhum, procure ajuda para fazer um check-up. Eu digo que a terapia que a gente faz aqui no Instagram fica invertido, né? Mas aqui nessa caneca está escrito aqui TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia que age diretamente nas raízes desses problemas, aqueles medinhos pequenos que estão acumulados aí dentro da sua mente, elas têm como eliminar com a TRG. Porque a TRG é como se fizesse um buraquinho aqui embaixo na garrafa e começa a esvaziar tudo que entrou primeiro, começa a sair. Olha que bacana. Vai limpar a sua mente. É como se fosse um computador que está travando, que está agarrando ali. A gente vai colocar o quê? O antivírus. O antivírus vai eliminar tudo aquilo que não precisa, esses medos, as pressões, e vai evitar que você tenha uma depressão e uma ansiedade. Aí tem pessoas que falam assim, não, vou procurar só se eu tiver mesmo. Não, procure agora. A TRG eu falo para muitas pessoas que ela é até preventiva, porque muitos acham que não tem problemas emocionais, principalmente os homens. Eu vou falar aqui para os homens que vão assistir essas lives. Eu vou dizer para você o seguinte, quem faz live, ou melhor, confundi, viu, Priscila? Quem faz terapia, tá vendo? Ao vivo é isso. Quem faz terapia é porque é macho, tá? Se você acha que terapia não é coisa para homem, sim, é coisa para homem. Quem não faz terapia é que não está sendo macho o suficiente para É parar de frente aquele, a alguém. Pode falar. é aquele que tem coragem de encarar os seus problemas. É isso mesmo. Então, eu falo porque nos meus atendimentos aqui no consultório, 95% são mulheres. São mulheres que estão fazendo tratamento aí para ansiedade, depressão, pânico, né, que é o nosso tema, ansiedade e pânico, devido às coisas que os homens fazem com elas. Então, você que é homem, faça terapia para você ter uma esposa legal, bacana dentro de casa, uma esposa feliz. Então, libere a sua mente aí, faça terapia. Então, não espere ficar com sintomas como o Elias esperou, de ir para o pronto-socorro, achando que estava morrendo para poder fazer uma terapia. Comece agora, o quanto antes, né? Eu queria até fazer uma demonstração aqui, já que você não está me vendo, né, Elias? Fica Só à o povo que vontade vai aí. me ver. Então, vou fazer, Tá mas você sabe tranquilo. o que que é. Eu vou utilizar aqui essa garrafinha que o Elias tanto falou ali, que eu também tenho a minha. Isso, né, para mostrar aí que somos parceiros aí da mesma profissão, né, Elias? Falamos a Isso mesma aí. língua. Imagine aqui que essa aguinha aqui, ó, esse vidrinho aqui, é você que está assistindo nesse momento. E aqui eu vou começar a pingar. Cada gotinha que eu pingar aqui vai ser um problema que você já passou na sua vida. Eu não sei que a imagem está meio estranha, eu acho que agora melhorou, né? Cada gotinha que eu pingar aqui é um problema que você passou na sua vida. E essa água, ela já começa a ficar como? Ela começa a ficar, ó, amarelinha, suja. E aí pense comigo, talvez a separação dos seus pais, talvez o bullying
que você passava na escola, talvez o tempo que você não recebia do seu pai ou da sua mãe, que você ficava ali querendo atenção, não recebia, talvez as brigas dos seus pais intensas no dia a dia dentro da sua casa, as cobranças excessivas, tudo que você fazia não era bom, você não recebia um elogio, e aí vai só sujando a sua vida, só sujando. E aí eu fiz essa demonstração aqui na minha primeira palestra com os adolescentes, que foi assim maravilhosa a minha primeira experiência, e eu deixei a água bem marrom mesmo, bem suja. E aí eu virei para eles e falei bem assim, será que essa água é possível que ela volte ao normal? Que ela volte a ficar bem clarinha como ela era, do jeitinho talvez você nasceu? Tem todos esses registros aí no seu cérebro, no seu inconsciente? Mas quando você busca ajuda, antes de você buscar ajuda, talvez seja impossível que você olhe para essa água e fale, impossível acertar isso aí. Impossível que essa água volte a ficar branquinha novamente. Mas aí você resolve buscar ajuda. E aí a gente começa a trabalhar todos os pinguinhos que foram feitos na sua vida, que o seu cérebro foi registrando. E aí, cada pinguinho que vai dando, você vai ficando livre, vai ficando livre, vai ficando livre, e a sua vida começa a ficar mais clarinha novamente. Olha só, já mudando aqui, ó. Consegue ver? Olha, cada briga dos seus pais, cada dia que você passou pelo bullying, cada falta de atenção que você teve. Olha, a mágica da água, colocaram ali a Rosemary. Quando os meus adolescentes viram isso aqui, eles ficaram espantados. Ah, o que você fez, tia? É isso aí. A sua vida pode estar marronzinha nesse momento que você está assistindo essa live. Mas saiba, da mesma forma que essa água aqui voltou a ficar clarinha, desse jeitinho aqui, ó, a sua vida também pode ficar. Só isso aí que eu queria fazer, viu, Elias? É muito legal. Muito bacana. Eu não vi não, mas eu tenho certeza que foi bem explicativo. E é isso mesmo que acontece, né? Vai caindo gotas, né, Priscila? E aí vai sujando, depois vem a terapia e limpa tudo. Então, não deixe para depois, faça a terapia. Então, já que nós já esclarecemos várias dúvidas, né, até várias perguntas aqui ao vivo, nós extrapolamos o tempo, né, Elias? Porque duas pessoas que falam demais não tem condição, né? É verdade. Então, tem aqui 3 perguntinhas que fizeram na minha caixinha do Story, tá? Já se preparando para lá. Aí a gente essas perguntinhas, a gente já sabe que tem saída, nós já sabemos que existe a forma ali, né, adequada de ser tratado, não demorar, chegar num estado crítico, que já é uma ansiedade elevada que a pessoa se encontra. Se já deu os primeiros sintomas, os primeiros sinais ali, percebe que algo não está normal, primeiro, vá ao médico, faça exames, descarte qualquer problema físico. E se não tiver nada, o que você precisa fazer? Buscar uma ajuda emocional para tratar esses registros aí que se encontram arquivados e está te causando mal. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, são apenas 3, tá, gente? Elias, por favor, não fale demais agora, viu? Não. Porque Algumas pessoas... Pode deixar. Pessoas que têm ansiedade ou depressão descontam suas frustrações no próximo, ou seja, a pessoa passa pelo problema, ela tem ansiedade, ela tem depressão, e ela fica descontando esses problemas que ela mesma tem em outras pessoas que não têm nada a ver com a situação. Eu não sei, tá? Com todo respeito, quem fez a pergunta, o que acontece, às vezes, não é uma regra, né? Mas o que acontece muito é que quando a pessoa tem ansiedade ou depressão, as pessoas à volta dela, em volta, né? Seja os pais, irmãos, amigos,
muitas pessoas não conseguem compreender. Aí a pessoa, por exemplo, está com uma depressão. Ela não está afim de ir ao cinema. Aí uma amiga vai e manda uma mensagem: vamos ao cinema? E ela responde assim: não. A pessoa do outro lado pensa assim: nossa, que grossa, não falou nada, já meteu um não. Entenda uma coisa, uma pessoa com depressão, ela não quer nem responder essa mensagem, então se sinta feliz se ela te respondeu. Porque a depressão faz isso. Não é que ela está sendo grossa, é porque a vida de uma pessoa depressiva, ela vai ficando escura, cinza. Ela não consegue mais ver a vida como colorido. Então, uma pessoa que está muito, mas muito machucada, ela está ferida, o que vai acontecer? Ela acaba ferindo outras pessoas. Mas não é porque ela quer fazer isso, não. Mas ela acaba ferindo outros. É por isso que a terapia ela precisa ser feita antes mesmo de começar a ter muitos sintomas, para não atrapalhar o outro. Eu sempre falo, né, um homem que ama a sua esposa deveria fazer terapia. Por quê? Para você não ferir a sua esposa. Uma mulher que ama seu esposo, faça terapia para você não ferir essa pessoa. Porque você vai fazer isso inconscientemente. A ansiedade, né, vai fazer você ter decisões assim precipitadas, coisas ruins que vai atrapalhar outras pessoas. Então, como eu não vou delongar muito, é mais ou menos isso. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Isso, justamente a frase que a Tânia Costa aqui colocou: uma pessoa ferida, ela fere, né? Eu gosto até de utilizar assim, um cenário imaginário para os meus clientes, né? E para quem eu vou explicar. Imagine que você está passando num tiroteio e você está ali com a adrenalina à flor da pele, preparado para correr, para fugir, para sei lá o que, fugir daquela situação. E vem alguém, né? Isso na mente, tá, gente? Porque ninguém vai ficar dessa forma. Vem alguém super tranquilo, querendo te dar um abraço. E o que vai acontecer com essa pessoa que está ali entendendo toda a situação, que está no meio do tiroteio, pode receber uma bala perdida? Ela não vai querer saber de abraço, ela vai dar, às vezes, um empurrão. Sai daqui que eu preciso correr, daquela forma. Por quê? Porque ela precisa fugir daquilo ali que está acontecendo, que corre perigo de vida. Então, é como se fosse mais ou menos essa situação aí, né? Só que como as outras pessoas dentro da mente, do corpo da pessoa, ela entende como uma grosseria, né? Como uma arrogância, como uma pessoa estúpida, mal educada. E é mais ou menos isso aí, né? É isso mesmo. A mente dela está muito acelerada, ela não fica prolongando conversa, trocando uma ideia e explicando nada. Ela já é muito imediata, isso soa como grosseria e acaba ferindo as pessoas, né? Sim. E tem a outra aqui: por que sentimos tantos sintomas físicos com esse de depressão, ansiedade, de pânico, mas quando a pessoa vai no hospital, ali no médico, fazer os exames, dá tudo normal? Então, os sintomas físicos são aqueles que eu falei lá no início, né? Que a adrenalina no corpo, ela causa esses sintomas. O aceleramento do coração, taquicardia, dificuldade de respiração, tudo isso é adrenalina, que o cérebro entende que você está em perigo e ele começa a jogar adrenalina no seu corpo. A adrenalina, entendam, sem necessidade no seu corpo, ela vai fazer você sentir um monte de coisa desnecessariamente. Este é o motivo. Só que se você estivesse realmente numa situação de perigo, essa adrenalina vai ser benéfica para você. Porque você vai conseguir agir e fazer as coisas do jeito que precisa ser feito. Mas, como o cérebro, né, o inconsciente, o cérebro reptiliano, ele é atemporal e acha que já está acontecendo, ele solta adrenalina e você sente um monte de coisa desnecessariamente. Então, Priscila, eu falei que ia falar rapidinho e vai ser rápido mesmo. Às vezes você sonha, porque a maioria dos sonhos você não se lembra, são sonhos inconscientes. E você sonhando ali, você tem descargas de adrenalina. É por isso que muitas das vezes você que está me assistindo aí acorda e está assim: nossa, estou um desânimo hoje, estou sem motivação, ai, com vontade de ficar só na cama, não queria fazer nada. Parece que eu levei uma surra hoje dormindo. Pode ser emissão de adrenalina. Sim.
E tem uma última perguntinha. Na verdade, a gente não respondeu a pergunta completa, né? Porque a pessoa diz assim, ela sente muitos sintomas, mas quando vai ao médico e faz os exames estão todos normais. Não tem, não dá nenhum problema, né? Ali nos exames que ela faz, ou seja, exame de sangue, exames de imagens, né? E dá tudo Uhum. ok, só que ela sente terríveis coisas ali no corpo, né? Como a gente já sabe. Porque exames não vai pegar isso, viu, gente? Exames não pega essas situações. Às vezes o coração está acelerado ou doendo, muita dor no peito. Aí você faz um eletrocardiograma e tá tudo normal o seu eletrocardiograma. Mas é por quê? Porque naquele momento da crise de ansiedade, ali teve adrenalina, ele acelerou, mas acelerou de repente dentro de um patamar aceitável, né? Então, não é bem assim. E bem colocado aqui pela nossa colega, aqui, a Lília Barreto, né? Que ela coloca que a adrenalina às vezes vai fazer um estrago no organismo junto com o cortisol. Esse cortisol aí que vai sair no seu corpo, só para vocês entenderem como é que o cérebro é inteligente e, né, quando chega na crise ele é um pouquinho burro aí. Por quê? Porque ele solta adrenalina. A adrenalina é o hormônio de defesa quando você está em perigo, só que ao mesmo tempo ele solta, depois que passa o perigo, ele solta o cortisol. Esse cortisol aí, para que ele é? Esse cortisol aí é para poder equilibrar a adrenalina no seu corpo. Só que não tem nada, não está acontecendo nada com você. Aí entra a adrenalina, o cortisol, desregula tudo. Aí você vai fazer exame e não vai sair nada em exame. É apenas aí os hormônios que estão totalmente aí arrebentado, né, pela ansiedade ou depressão. Que, na verdade, esses sinais e sintomas aí, eles são desencadeados pelos arquivos que estão no cérebro, né? Isso. Então, nenhum exame de sangue, nenhum exame de imagem vai conseguir detectar as lembranças, né, das coisas que você já viveu ao longo do tempo. Então, é por isso que os exames dão todos ok e a pessoa sente tudo isso. Então, muito bem Verdade. colocado. Vamos na última, que acho que a gente já até falou um pouco sobre isso também. A Bíblia diz para nós cristãos não andarmos ansiosos. A ansiedade faz parte da vida humana? Foi uma pergunta que deixaram lá na caixinha do meu stories. Então, faz parte de todo ser humano. Todo ser humano já tem essa ansiedade, né? A minha interpretação bíblica é aquela que eu falei, né? Porque a pessoa tem que estudar a Bíblia, né? Não é um curso de teologia isso aqui, mas é um pouco aqui, um pouco ali. Então, se a gente for analisar dentro desse parâmetro aí, até o próprio Jesus que disse isso, não andeis ansiosos, ele ficou ali com aqueles sintomas emocionais no Getsêmani. Na verdade, é como se fosse um conselho. Não andeis ansiosos, sabe? Você pode ter ansiedade com o que você vai vestir, o que você vai comer, o que você vai dar para o seu filho, desde que isso não atrapalhe a sua vida, o seu dia a dia. Aí, se é que existe, seria a ansiedade do bem. Mas aquela ansiedade que vai te consumindo, ela existe, ela está aí, né? Então, eu vou muito dentro dessa linha aí, até comparando com o que eu disse, da questão do óculos. Outra comparação que eu sempre faço para os líderes religiosos é quando eles sofrem um acidente de carro, por exemplo, numa BR, e ficam presos nas ferragens, o que eles fazem? Eles vão orar ou vão ligar para o SAMU? Eles ligam para o SAMU, ninguém fica orando num momento desse, não. Você pode pedir a Deus? Pode. Quem tem fé, acredite. Se Deus quiser fazer, ele desce anjo do céu e tira você das ferragens. Mas você tem que fazer sua parte ali de chamar o que está na sua mão, que Deus colocou a sua mão. Se fosse tão simples assim, ô Priscila, que muitos ficam falando, não, é só orar, 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 orar. Por que esses líderes religiosos não vão lá para os hospitais de Barreto, né, onde tem muitas pessoas ali acometidas por doenças terminais? Vão lá, ora lá, faz essas pessoas saírem andando. Na época do Covid-19 aí, por que não foram para os hospitais orar? É porque, né, tudo vai de acordo com a vontade de Deus. Então, essa interpretação aí tem que ter cuidado. E eu falo mais para os leigos, porque normalmente os líderes religiosos eles nem assistem, não buscam muito conhecimento nessa área. E eles deveriam de buscar,
conhecimentos terapêuticos, né? Para ajudar a sua comunidade que está adoecida, estão sofrendo. Tem mulheres aí que o marido está agredindo mesmo, a mulher está com o olho roxo. Aí chega lá, o pastor fala para ela assim, ora a Deus, irmã, vai orar. Essa mulher já tem depressão, com ansiedade, dor, bispo, para a mulher orar. Isso aí é inconcebível, isso não existe. O que ele tinha que fazer é o seguinte, liga para o 190, denuncia, pega uma protetiva aí, mas não pode ficar desse jeito. Mas muitos vai orar até a mulher morrer na mão daquela pessoa e ele ir lá fazer as cerimônias fúnebres, né? Lamentável essa atitude. Mas a Bíblia, ela diz como um conselho para a gente não ficar ansioso, porque pode levar à crise de ansiedade. Então é só tomar cuidado com isso aí, fazer seu tratamento. E se for para seguir o conselho da Bíblia mesmo, né? Não andeis ansiosos, faça terapia. Não quer ficar ansioso? Faça terapia. É como eu disse, de repente a sua ansiedade, os seus medos estão aqui dentro da garrafa. Então a Bíblia está correta em dizer aí para não ter ansiedade. E para não ter ansiedade, que é com a crise mesmo, faça terapia. Ponto final. Trate o emocional, né? Sim, porque a gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, e não é só o corpo físico, né? E também eu gostei muito da palavra que eu aprendi, que ela é um palavrão, nós, seres humanos, somos biopsíquico sócio-espiritual. Se uma dessas partes, nossa, vai ter que repetir, Elias, biopsíquico sócio-espiritual, é um palavrão, mas que se resumem como o ser humano é. O ser humano não é só a parte física. O ser humano é a parte física, psicológica, social e espiritual. Se uma dessas partes estão em decadência e estão machucadas, feridas, né? Não estão saudáveis, vai o quê? Vai desordenar todas as outras partes. Então, eu estou até com medo do meu fone acabar aqui a bateriazinha, porque se acabar, gente, o negócio vai ficar feio aqui, né, Elias? Que a gente já tinha feito um teste hoje. Se a internet acabar, gente, acabou a live. Então, eu gostaria aqui de finalizar, que já vai estar quase 2 horas, viu? Fala demais, Elias. Realmente, não vou te chamar mais para fazer live, viu? Pois é, então fica esperto. Mas, então, eu fico muito feliz, apesar de você não ter visto o meu rosto aqui rindo à toa, de estar participando mais uma vez aqui com você, né? De ter aceito o meu convite, de estar aqui enriquecendo, aqui trazendo todos esses, me ajudando a trazer esses conhecimentos aqui para muitas pessoas e outros que vão. E meu muito obrigada, a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final, aqueles que vão assistir depois, que sirva para você aí como um terapeuta e que está ouvindo mesmo para aprender sobre a sua saúde emocional. Não deixe isso para outro dia, não deixe isso para depois. Cuide do seu emocional. E eu agradeço muito por você ter aqui participado conosco, que aprendido, esquecido seu conhecimento a respeito disso aí. Claro que essa não vai ser a última, eu falei que eu não vou te chamar mais, mas eu estou brincando, você é meu parceiro, eu quero você toda semana aqui comigo, viu? Se o pessoal concordar, aí toda semana a gente vai estar trazendo um tema diferente, espero que o próximo tema seja menos de 2 horas, né, Elias? Né? Então... ou então que seja de 3 horas, não tem problema. Vamos ver o que o povo vai falar. E eu, Priscila, só para pontuar aqui, só o que a Elza disse, né? Ela disse significado de oração, orar e agir. Né? Eu uso o mesmo significado de uma forma diferente, viu, Elza? Eu falo assim, oração é oração, ação, né? Tem que orar e ter ação, né? E agir. Mas é a mesma coisa. É só para pontuar isso aí. Eu que agradeço a todos os amigos que eu convidei para estar aqui e estão aí firmes aí. A Priscila pelo convite, né? É aquele detalhe, sempre que eu posso é só convidar os terapeutas que querem fazer live comigo, também é só convidar, não é tão difícil, né, Priscila? Nem cobro, né? Nada. Pois então foi um prazer, obrigado por tudo.
quero me despedir de vocês. Foi uma honra estar aqui com o Elias, com todos vocês aí participando. Tem ali a Narcisa falando que orgulho dos meus colegas terapeutas. Temos muito orgulho, né? De cada um que está aqui, nossos colegas aí de trabalho. E olha, gente, muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima. Viu, Elias, para você também. Um beijo. Até mais, fique com Deus a todos aí. Que maravilha, né? Poder falar sobre esse assunto tão importante. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau.